Caio, falando um pouquinho agora do outro segmento, papel. Porque por um lado, né, eles se beneficiam de uma Selic mais alta, mas também, por outro lado, tem aí o risco do crédito. Como é que fica essa conta? O crédito ele se tornou uma classe muito importante para a indústria de fundos imobiliários aí nos últimos 5 anos, principalmente, né? A representatividade quase que dobrou no IFIX nesse período, dado uma relação risco-retorno mais adequada, especialmente nos momentos de estresse, né? O crédito, especialmente o high grade, ele oferece um nível de segurança um pouco maior, ele consegue, de certa forma, repassar com mais antecedência do que os fundos de tijolos, por exemplo, o IPCA, ou o próprio CDI em alguns casos. Então, se tornou uma estratégia de remuneração, aí, especialmente para aquela pessoa que gosta do rendimento todo mês, ali corrigido pela inflação, pelo CDI, muito interessante. Para 2025, seguimos entendendo que se trata de um setor importantíssimo em termos de alocação de capital. Hoje temos fundos de crédito de qualidade, né? O que eu quero dizer com qualidade? Devedores AAA, ativos AAA aí lastreados, né? Como garantias, bons locatários dentro desses ativos, né? Um fluxo de recebimento para o CRI bem previsível. Acho que todo esse contexto envolve essa análise de risco e faz com que esses fundos se tornem atrativos em termos qualitativos. E quando olhamos para preço, novamente, até enxergamos alguns descontos interessantes, né? É difícil, nesse histórico que eu citei de 5 anos, é difícil encontrar fundos de crédito high grade descontados em relação à cota patrimonial, né? E é algo que a gente enxerga hoje de 2 dígitos em alguns cases. Então, olhar para esses fundos acho que é super interessante, tanto com indexação à inflação, quanto indexação ao CDI. É claro que existem alguns cuidados que você deve tomar. Primeiro, olhando para o crédito de mais alto risco, dado que a gente tem possivelmente um cenário de desaceleração econômica, né, com a Selic mais elevada, um custo de dívida também mais elevado, inadimplência pode aumentar. Então, esse é um ponto para monitorar. Outras questões também envolvem liquidez, acho que liquidez também é um ponto super importante quando a gente olha para fundos imobiliários como um todo. E, por fim, avaliar também se faz sentido para sua carteira, dependendo do seu perfil, né? Acho que isso é meio repetitivo nas respostas, mas acho super importante, né? Existem fundos de crédito que, de fato, pagam 15%, 20% de dividend yield, mas tem que ver se está alinhado ao seu perfil de risco e faz sentido para o momento, né? É aquela conta, né? Quanto maior o risco, né? Não, quanto maior a rentabilidade, maior o risco, né, Caio? E falando aqui, Mauro, sobre essa questão dos de papel aqui, né? Os fundos de papel. Existe uma preferência maior pelos de papel nesse momento? Olha, Paulo, eu acho que o principal norte deveria ser a diversificação, sempre. Então, principalmente para o investidor que está começando e que enfim, quer ter exposição ao mercado imobiliário, poderia estar por diversos setores, porque hoje existem os produtos, né, como um todo. Porque eles vão apresentar relação risco-retorno diferente, né? Então, o de papel tendem a ser ativos mais defensivos, porque, obviamente, que se bem escolhidos, dívidas bem estruturadas, com boas contrapartes, e que estejam atreladas a bons projetos. Então, num mercado de juros subindo, num mercado de alta volatilidade, você provavelmente vai sofrer menos. Por outro lado, se a gente vier a ter aí numa janela um pouco mais longa uma recuperação positiva de preços, a tendência é que o papel suba menos do que o fundo de tijolo. Então, esta carteira diversificada com papéis que tem uma relação de risco-retorno determinada e também com fundos de tijolo que tem uma outra relação risco-retorno é muito importante. Tem inclusive hoje uma classe de fundos que são os FOFs ou os hedge funds, né, que são fundos que têm ali muitos ativos listados ali dentro deles, funcionam basicamente como se fossem fundos de ações e que talvez hoje sejam aí as carteiras ou os ativos que apresentam o maior desconto dentro do mercado como um todo, né? E são carteiras que te dão, de um lado, carrego no curto prazo, então pagam rendimentos aí da ordem de 11%, 12%, 13%, então você tem uma remuneração que é competitiva para o custo de oportunidade, para o CDI que a gente vai ter aí ao longo desse ano de 2025. Por outro lado, quando você olha o nível de desconto, são portfólios que tendem a ter uma recomposição muito grande de preço num mercado mais estabilizado, num mercado que volte a ter aí níveis de taxas de juros
de um dígito mais compatíveis com a realidade de Brasil.